Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Porque hoje vamos analisar algo que ultrapassa o simples confronto físico. Vamos explorar um embate entre dois mundos. De um lado, Yujiro Hama, o ser humano mais forte da ficção em termos de brutalidade física. Do outro, o universo de Kengan Ashura. Conhecido por sua diversidade técnica, brutalidade realista e lutadores extremos. Mas essa não é apenas uma luta de força. É uma comparação direta entre dois estilos narrativos. O caos absoluto de Baki versus a estrutura estratégica e mortal de Kengan. O que acontece quando a violência sem limites de Yujiro colide com a elite dos lutadores empresariais? Neste vídeo, vamos colocar Yujiro frente a frente com os principais nomes de Kengan Ashura. Lutadores como Oma Tokita, Kano Agito, Ryan Kurei Kuroki Gensai, Gao Lang e tantos outros. Vamos analisar um por um. Como eles reagiriam? Como tentariam lutar? Haveria alguma chance real de vitória? Ou estariam todos fadados ao colapso? Yujiro Hanma chega ao universo de Kengan Ashura como um evento catastrófico. Ele não se encaixa na estrutura de torneios, contratos corporativos ou hierarquias. Ele apenas aparece como uma tempestade e exige combate. O Akatsuki Takeshi seria um dos primeiros a tentar pará-lo. Seu apelido, o mais forte da associação Kengan, é sustentado por uma condição física rara. Ele possui 52 vezes mais fibras musculares do que um ser humano comum. Seu golpe mais poderoso, o Blast Core, combina esse poder bruto com o impacto total do corpo. Mas há um problema fundamental aqui. O Akatsuki depende da troca direta de golpes, algo que Yujiro domina e controla. O Blast Core, por mais devastador que seja, exige que o Akatsuki feche a distância. Yujiro permitiria isso apenas para contra-atacar com algo milimetricamente mais letal. O Akatsuki cairia não por falta de força, mas por excesso de previsibilidade. Gao Langwon Sawat poderia oferecer algo mais refinado. Ex-campeão mundial de boxe com anos de Muay Thai, Gao Lang é um mestre da precisão, da distância e do tempo de reação. Ele sabe como controlar o ritmo da luta, como bater e sair. Contra Yujiro, talvez ele conseguisse alguns golpes limpos. Talvez até o primeiro impacto visual de surpresa, mas isso seria o máximo. Yujiro lida com força e velocidade em níveis mais altos do que qualquer ser humano. Gao Lang poderia até prever um ataque, mas reagir a ele seria outra história. A diferença não está no número de golpes, mas na consequência de um único golpe, e Yujiro precisa de apenas um. Tokita Oma entra com uma abordagem mais complexa. Seu estilo Nico é versátil, combinando manipulação de articulações, ataques aos órgãos internos e posicionamento de fluxo. Com o Advance ativado, sua força, velocidade e agressividade aumentam a níveis absurdos, mas em troca de dano interno contínuo. Oma é inteligente, tático, adaptável. Ele provavelmente tentaria manter Yujiro desequilibrado, alternando estilos, evitando padrões. Mas Yujiro não segue lógica. Ele não responde a estratégias como um oponente normal. Ele quebra padrões com naturalidade. E pior, ele entende o corpo humano em um nível cirúrgico. Quando Oma começasse a forçar demais seu próprio corpo, Yujiro não esperaria a falha, ele criaria a falha. Kanoka Agito é outro caso de luta mental. O chamado reformado evoluiu dentro do ringue, desenvolvendo um estilo adaptativo puro. Agito analisa, aprende, incorpora. Ele começa como uma esponja e termina como um predador. Contra qualquer outro adversário, isso é quase imbatível. Mas Yujiro não oferece dados legíveis, ele não entrega padrões, ele muda sua estrutura física, ritmo e intenção de ataque de forma deliberada e agressiva. Agito tentaria se ajustar, talvez até surpreender momentaneamente, mas Yujiro quebra a curva de aprendizado antes que ela complete o ciclo. Agito cairia frustrado, sabendo que, dessa vez, não havia o que aprender. Ryan Kurei seria o que mais se aproximaria de Yujiro em mentalidade, selvagem, explosivo, absolutamente desprovido de moral.
Com o removal, seu corpo ignora a dor e multiplica sua força. Ryan não teria medo, ele atacaria com tudo, tentando matar desde o primeiro segundo. Mas esse é justamente o erro. Ryan enfrentaria Yujiro como se estivesse enfrentando outro Kuri. Ele não estaria, ele estaria enfrentando algo que não pertence à lógica humana. Yujiro, ao contrário de Ryan, não se descontrola. Ele canaliza tudo de forma precisa. Ryan cairia brutalmente. E seria lembrado não como o mais insano, mas como o mais previsível. Kuroki Gensai merece atenção especial. O velho é um dos poucos personagens de Kengan que provavelmente faria Yujiro parar e observar. Seu domínio do estilo Kaiwan é absoluto. Ele sabe matar com um único golpe. Ele entende peso, tensão, pontos de pressão. Kuroki é frio, metódico, preciso. Ele não se joga. Ele espera e se posiciona. Contra Yujiro, ele teria o mérito de sobreviver mais tempo. Talvez percebesse que golpes comuns não funcionam. Talvez tentasse explorar os joelhos, o pescoço, algum ponto frágil estrutural, mas mesmo essa estratégia falha quando o oponente é Yujiro, porque Yujiro não só conhece esses pontos, ele os domina. Kuroki perderia não por falta de técnica, mas por não haver técnica suficiente no mundo para lidar com aquilo. E quanto aos demais? Cosmo Imai, mestre do grappling e das submissões, jamais conseguiria aplicar uma chave com sucesso. Antes de encaixar qualquer controle, seria jogado contra uma parede ou teria os ossos do braço esmagados. Julius Reinhold cairia pela própria massa. Sua força é absurda, mas lenta. Um alvo perfeito para Yujiro se divertir testando sua resistência óssea. Hayami Masaki, mesmo com sua força irracional e comportamento assassino, agiria como um animal descontrolado. Yujiro o trataria como tal, com frieza e domínio. Akoya Seishu é implacável, com um senso de justiça distorcido, mas que luta com tudo o que tem. Contra Yujiro, seu idealismo seria inútil, seria destruído psicologicamente antes mesmo do corpo ruir. E Kiryu Setsuna, esse provavelmente nem conseguiria lutar. Obcecado por Deus, ele veria em Yujiro a representação final de sua loucura, colapsaria antes mesmo de levantar os punhos. Agora, e se todos resolvessem enfrentar Yujiro juntos? Em teoria, teríamos o que de melhor o universo Kengan pode oferecer em sinergia. Kano na frente, Cosmo controlando o chão, Gao Lang atacando por fora, Agito analisando, Oma com o Advance ativado, Ryan servindo de isca suicida. Poderiam causar dano, forçar Yujiro a usar o máximo do físico, talvez arrancar sangue, mas isso é o máximo. No momento em que o ritmo se quebrasse, no instante em que a comunicação falhasse, aí inevitavelmente falharia, Yujiro começaria a desmantelar o grupo um a um, não por força bruta, mas por conhecimento de combate. Ele sabe onde mirar, quando e com qual intensidade. Eles não teriam chance de reorganizar, não conseguiriam tempo para se reposicionar e, principalmente, nenhum deles possui a mentalidade correta para sobreviver a Yujiro. A maioria luta com objetivos. Yujiro luta por domínio. Ele não entra para vencer, ele entra para mostrar que não existe luta. No fim, a diferença entre Yujiro e os lutadores de Kengan Ashura não está apenas no físico, está na natureza da narrativa. Kengan é um universo onde os limites ainda existem, onde estratégia, superação e sacrifício são válidos, onde há lógica, estrutura e regras. Por mais cruéis que sejam, Yujiro vem de um mundo onde essas coisas não têm valor, onde o absurdo é aceito, onde a força rompe até o que não pode ser rompido. Por isso, mesmo que todos os lutadores unam forças, mesmo que usem as melhores estratégias, mesmo que acertem golpes limpos, não será o suficiente. Yujiro Hanma não pertence ao mundo de Kengan Ashura, e é justamente por isso que ele o venceria completamente. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Esse é só o começo do canal, ainda tenho muito o que melhorar, ajustar e aprender com vocês. Então todo feedback é bem-vindo. A ideia aqui é sempre trazer análises sérias, aprofundadas e sem exageros. Se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda demais nesse começo e permite que eu continue trazendo vídeos como esse. E agora me diz, quem você quer ver enfrentando um universo inteiro no próximo vídeo? Pode ser personagem de anime, game, filme, da HQ. Comenta aí embaixo. Eu leio tudo e com certeza vou considerar as melhores ideias. Valeu de verdade por acompanhar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.